Como eu aprendi que a inteligência artificial faz eu ganhar tempo? Eu sempre tive a ideia, a concepção de que eu sou um excelente advogado e, consequentemente, não faria nenhum tipo de sentido eu fazer petições com inteligência artificial. Eu sei que esse pensamento é um pouco engessado, mas você que está assistindo pode ter esse tipo de pensamento também. E nesse vídeo você vai conseguir ter compreensões que mudaram a minha percepção em relação à inteligência artificial. De fato, a inteligência artificial pode devagar criar coisas, e é por isso que ela é uma ferramenta de auxílio e não uma ferramenta autônoma 100%. O que eu comecei a fazer? Comecei a utilizar de forma intensa. Então eu comecei a utilizar de forma diária para que dali então eu conseguisse compreender como ela funciona. Uma das coisas que mais me barravam na criação de peças ali dentro era porque eu sou ruim em delegar. E a gente precisa assumir as coisas que a gente é ruim. Tinha uma dificuldade muito grande em explicar como eu queria. Entenda uma coisa, se você pede de forma genérica, ela não vai entregar o que você realmente quer. A gente fazer uma analogia bem rápida, imagine que entrou um estagiário sem experiência no escritório agora. E você pede para ele fazer uma petição. O que ele vai fazer? Pegar peças da internet, pegar modelos aleatórios. Então o que você precisa fazer para esse estagiário que acabou de entrar fazer uma peça muito bem feita? Você precisa dar para ele o caminho que ele precisa seguir para fazer a petição. E a inteligência artificial é exatamente igual. Quanto mais você dá as diretrizes do que você quer, melhor o resultado da entrega dela. E uma coisa que as pessoas erram muito é pedir tudo ao mesmo tempo. Uma dica que eu aprendi que faz total sentido você utilizar ali nas suas peças é pedir para que a inteligência artificial faça parte por parte. O que eu quero dizer com isso? O ideal é que você peça para que ela faça tópico por tópico. Porque quando você pede para que ela faça tudo de uma vez, pode ser que nesse emaranhado de informações ela divague. Quando você pede tópico por tópico, e aí uma coisa que eu utilizo constantemente é, eu peço 13 parágrafos, 14 parágrafos de um tópico só. E depois eu só reúno isso num documento separado e depois faço uma revisão final. E uma coisa que sempre me pegou na inteligência artificial é que a gente tem uma capacidade de leitura. O que eu quero dizer com isso? A gente, quando está utilizando uma inteligência artificial, a gente tem um cérebro a mais. Isso é muito doido de você entender. Quando a gente lê a nossa petição 1, 2, 3 vezes, a nossa leitura vicia. Então, se tiver algum erro, é bem provável que a gente não identifique esse erro. E comigo sempre foi assim. Como às vezes as minhas petições são um pouco extensas, a minha leitura fica viciada. Consequentemente, eu leio, releio e não encontro nenhum tipo de erro. Só que a inteligência artificial não tem esse viés de ler e a leitura ficar viciada. Consequentemente, ela consegue identificar erros que na nossa leitura comum a gente não conseguiria identificar. Seja em relação a erro ortográfico, seja em relação ao tópico que a gente errou a numeração. E eu sei que isso pode ser básico para algumas pessoas, mas para mim fez total diferença. Então, atualmente, todas as minhas petições pelo menos passam por revisão de inteligência artificial. E se você não utiliza nas suas petições, entenda o seguinte: o seu possível cliente ou o seu cliente ele vai utilizar a inteligência artificial. E a inteligência artificial pode identificar erros ortográficos, erros na petição ou ainda pior, uma estratégia que você poderia ter pensado e você não pensou. Vai chegar um momento na nossa advocacia em que a gente vai ser contestado pelos clientes em relação a alguma coisa que a gente não utilizou na nossa peça, em relação a alguma tese que a gente não viu, em relação a algum erro que tem na petição. E o que você precisa entender? A inteligência artificial, você ganha tempo com ela. Quando eu falo em ganhar tempo, aquele trabalho que a gente tinha de ficar fazendo ali uma petição durante horas é reduzida para minutos e tá tudo bem. Essa é a atualidade. Quanto mais você demorar para começar a aprender a utilizar, mais você fica para trás. E quando eu entendi que eu estava perdendo tempo, literalmente, eu comecei a entender que aquilo precisaria ser um hábito de utilização para que eu melhorasse e aprendesse a utilizar. E atualmente eu utilizo todo santo dia. Cada dia que eu utilizo, eu aprendo a utilizar de forma otimizada. Isso faz com que eu ganhe muito tempo. E pensa, a parte operacional do escritório geralmente é uma parte que a gente precisa dar resultado para o nosso cliente o mais rápido possível. E aqui eu vou explicar um caso bem rapidinho que eu tive e que eu fiz tudo com inteligência artificial. Eu tive um caso que eu precisava entrar com um processo muito rápido porque era um caso de urgência, era um caso de emergência hospitalar. Em 30 minutos a petição inicial estava pronta. Em 45 minutos, ou seja, mais 15 minutos, eu estava com o agravo pronto caso precisasse apresentar um agravo em relação à decisão. Nesse caso não precisei, mas se eu precisasse, em 15 minutos
eu estava com o agravo pronto. Agora eu te pergunto, em que mundo a gente faria isso de forma manual em 15 minutos? É quase que impossível. Então, saiba, se você não utiliza a inteligência artificial na sua parte de operacional, você está perdendo tempo.